Bem-vindos, vamos começar hoje, Código de Processo Civil, CPC. Hoje, antes de começar, vamos falar sobre um caso de direitos humanos que tem caído muito no ENAM. Tá aqui o Carlos Maurício. Bom dia, Carlos. Bom dia, pessoal. Vamos estudar aí hoje Código de Processo Civil. Sejam todos bem-vindos. Também consta aqui na sala o Paulo, que voltou de Brasília com muitas novidades. Bom dia, Paulo. Fui lá sacudir esse governo, esse Brasil aqui, para ver se vai para frente. Vamos lá. Como é que foi lá em Brasília? Sucesso. Inclusive, então, a gente vai falar, antes de entrar na matéria, de um caso que foi chamado... Só fazer aqui um apontamento. Ontem, você mandou um presente lá para a Lara, de surpresa. É. Ela até postou no Instagram lá um vestido de alta grife, inclusive. Você vê? Isso. A Tuana me mandou mensagem assim, aí ó, aprende com Marcela. Mano, tá mandou assim, você pode parar com isso, viu, que você está dando maior influência aqui em casa, viu? Vou cortar, já que estou sabendo que estamos trazendo problema para os amigos, vamos parar. Vamos aqui então falar do caso, inclusive o caso tem a ver com o Carlos, que é o caso Nogueira de Carvalhos e outros, versus Brasil. O Carlos, para quem não sabe, ele é da família Carvalho, não é isso? Sou. Não dessa família aí, mas eu assino Carvalho, no meu nome. Então, os fatos ocorreram na cidade de Macaíba, do Rio Grande do Norte. E Gilson Nogueira de Carvalho era um advogado de direitos humanos. Ele trabalhava em casos relativos ao menino de ouro e tinha um grupo de extermínio que matou ele. Daí esse caso, ele faleceu em decorrência desse grupo de ataque armado. E esse caso não foi comprovado a responsabilidade do Brasil e ele foi arquivado. Tem que saber isso. O caso é Nogueira de Carvalho e outros versus Brasil. Ele era um advogado, atuava no Rio Grande do Norte e ele trabalhava no caso relativo ao menino de ouro. Nesse caso, ele foi morto em decorrência de um ataque armado, mas em virtude do limitado suporte fático, o Brasil não foi condenado e o caso está arquivado. Essas são as informações que a gente conhece. Foi chamado à corte porque o Brasil deixou de investigar? Foi chamado à corte porque falaram que não tinha investigado, mas não teve prova, né? Suficiente. Todo dia a gente vai trazer um caso dos direitos humanos, porque tem caído, né? Não caiu o que era o Castelinho? Não foi exatamente o que caiu no último? Operação Castelinho, sim. Inclusive eu errei e troquei ele, achando que era outra coisa. Já caiu Favela Nova Brasília. Aliás, direitos humanos, para mim, é uma matéria que eu tenho muita dificuldade. Eu não vou saber muita coisa de direitos humanos. Mas é bom, no mínimo, a gente saber o que é cada coisa, né? Cada caso que o Brasil participou. Um detalhe desse aí ajuda a gente a resolver uma questão. Porque eles misturam os casos lá. Eles põem lá que esse caso aí aconteceu uma invasão de policial. Porque no caso do Meninos de Ouro, aconteceu uma invasão policial na favela. Não tem nada a ver. O caso da invasão da favela é a favela Nova Brasília. Que também tem grande chance de cair, né? Porque o primeiro ENAM, eu não lembro bem o que caiu, o segundo caiu o Castelinho. Caiu sobre o primeiro ENAM, foi o Araguaia, né? Araguaia. Então a gente tem que ficar esperto. Então, do Araguaia. Até a prova, a gente vai trazer um caso, seja do Brasil, seja internacional. Vamos começar o processo civil, então. São auxiliares da Justiça, além de outros cujas outras atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judiciária, o escrivão, o chefe da secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o contabilista e regulador de avarias. Seção 1, do escrivão, do chefe da Secretaria Oficial de Justiça. Artigo 150. Em cada juízo haverá um ou mais oficiais de justiça, cujas atribuições serão determinadas pela norma de organização judiciária.
Artigo 151. Em cada comarca, seção ou subseção judiciária, haverá no mínimo tanto os oficiais de justiça quanto sejam os juízos. Artigo 152. Incumbe ao escrivão ou ao chefe da secretaria redigir, na forma legal, os ofícios, os mandados, as cartas precatórias, os demais atos que pertencem aos seus ofícios. 2. Efetivar as ordens judiciais, realizar citações e intimações, bem como praticar todos os demais atos que lhe forem atribuídos pela norma de organização judiciária. 3. Comparecer às audiências ou, não podendo fazê-lo, designar servidor para substituí-lo. 4. Manter sob sua guarda e responsabilidade os autos, não permitindo que saia do cartório, exceto quando tenham de seguir a conclusão do juiz, com vista a procurador, defensoria, Ministério Público, Fazenda Pública, quando devam ser remetidos ao contabilista ou ao partidor. Alguém sabe o que é esse partidor aqui? Deixa eu ver aqui, eu estou abrindo um. Partidor eu não sei o que é, não. Estou abrindo um código comentado aqui. Já eu chego aqui e te falo, Marcelo. Tá bom, obrigado. Quando forem remetidos a outro juiz em razão de modificação da competência. 5. Fornecer certidões de qualquer termo do processo, independentemente de despacho, observada as disposições referentes ao segredo de justiça. Fórum Permanente de Processo Civil, a obtenção de certidão prevista no artigo 828, independente de decisão judicial. Independe de decisão judicial. 6. Praticar de ofício os atos meramente ordinatórios. Parágrafo 1º. O juiz editará ato a fim de regulamentar a atribuição prevista no inciso 6. Parágrafo 2º. No impedimento do escrivão ou chefe da secretaria, o juiz convocará substituto e, não havendo, nomeará a pessoa idônea para o ato. Artigo 153. O escrivão ou chefe de secretaria atenderá preferencialmente a ordem cronológica de recebimento para publicação e efetivação dos pronunciamentos judiciais. Jornada Direito Processual Civil número 14. A ordem cronológica do artigo 153 do CPC não será renovada quando houver equívoco atribuível ao Poder Judiciário no cumprimento de despacho ou decisão. Parágrafo 1º. A lista de processo recebido deverá ser disponibilizada de forma permanente para consulta pública. Parágrafo 2º. Estão excluídos da regra do caput: 1. Os atos urgentes, assim reconhecido pelo juiz no pronunciamento judicial a ser efetivado. 2. As preferências legais. Parágrafo 3º. Após a elaboração da lista própria, respeitar-se-ão a ordem cronológica do recebimento entre os atos urgentes e as preferências legais. Parágrafo 4º. Na parte que se considerar preterida na ordem cronológica, poderá reclamar nos próprios autos ao juiz do processo, que requisitará informações ao servidor a serem prestadas no prazo de 2 dias. Parágrafo 5º. Constatada a preterição, o juiz determinará o imediato cumprimento do ato e a instauração de processo administrativo disciplinar contra o servidor. Artigo 154. Incumbe ao oficial de justiça fazer pessoalmente citações, prisões, penhora, arresto e demais diligências próprias do seu ofício, sempre que possível na presença de 2 testemunhas, certificando no mandado o ocorrido, com menção ao lugar, o dia e hora. A testemunha são 2, mas é sempre que possível, na presença de 2 testemunhas. Parágrafo 2º. Executar as ordens do juiz a que estiver subordinado. Parágrafo 3º. Entregar o mandado em cartório após seu cumprimento. Inciso 4º. Auxiliar o juiz na manutenção da ordem. Inciso 5. Efetuar avaliações quando for o caso. Inciso 6º. Certificar em mandado proposta de autocomposição apresentada por qualquer das partes, na ocasião da realização de ato de comunicação que lhe couber. Parágrafo único. Certificada a proposta de autocomposição prevista no inciso 6, o juiz ordenará a intimação da parte contrária para manifestar-se no prazo de 5 dias, sem prejuízo do andamento regular do processo, entendendo o silêncio como recusa.
Então, teve a proposta de autocomposição, o juiz ordena a intimação da parte contrária para se manifestar em 5 dias e entende o silêncio como recusa. Artigo 155. O escrivão, o chefe de secretaria e oficial de justiça são responsáveis civil e regressivamente quando, sem justo motivo, se recusarem a cumprir no prazo os atos impostos pela lei ou pelo juiz a que estão subordinados. 2. Praticarem ato nulo com dolo ou culpa. Seção 2. Do perito. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. Parágrafo 1º. Os peritos serão nomeados entre profissional legalmente habilitado e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado. Parágrafo 2º. Para a formação do cadastro, os tribunais devem realizar consulta pública por meio de divulgação na rede mundial de computadores ou em jornais de grande circulação, além de consulta direta a universidades, a conselho de classe, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e às Ordens do Advogado do Brasil para a indicação de profissionais ou de órgão técnico interessado. Parágrafo 3º. Os tribunais realizarão avaliações e reavaliações periódicas para a manutenção do cadastro, considerando a formação profissional, a atuação do conhecimento e a experiência dos peritos interessados. Parágrafo 4º. Para verificação de eventual impedimento ou motivo de suspensão nos termos do artigo 148 e 467, o órgão técnico ou científico nomeado para a realização de perícia informará ao juiz os nomes e os dados de qualificação do profissional que participarão da atividade. Parágrafo 5º. Na localidade onde não houver inscrito no cadastro disponibilizado pelo tribunal, a nomeação do perito é de livre escolha pelo juiz e deverá recair sobre o profissional ou órgão técnico ou científico comprovadamente detentor do conhecimento necessário à realização da perícia. Artigo 157. O perito tem o dever de cumprir o ofício no prazo que lhe designar o juiz, empregando toda a sua diligência, podendo excusar-se do encargo, alegando motivo legítimo. Parágrafo 1º. A escusa será apresentada no prazo de 15 dias, contado da intimação, da suspeição, do impedimento superveniente, sob pena de renúncia ao direito a alegá-la. Parágrafo 2º. Será organizada a lista de peritos na vara ou na secretaria, com disponibilização dos documentos exigidos para a habilitação à consulta de interessados, para que a nomeação seja distribuída de modo equitativo, observadas a capacidade técnica e a área de conhecimento. Artigo 158. O perito que, por dolo ou culpa, prestar informações inverídicas, responderá pelo prejuízo que causar a parte e ficará inabilitado para atuar em outras perícias no prazo de 2 a 5 anos, independentemente das demais sanções previstas em lei, devendo o juiz comunicar o fato ao respectivo órgão de classe para adoção das medidas que entender cabível. Então, o perito que atuou por dolo ou culpa e prestar informações inverídicas, ele pode ficar inabilitado por 2 a 5 anos. 2 a 5 anos. Seção 3. Do depositário e do administrador. Artigo 158. A guarda e a conservação de bens penhorados, arrestados, sequestrados ou arrecadados serão confiadas a depositário ou administrador, não dispondo a lei de outro modo. Artigo 160. Por seu trabalho, o depositário ou administrador perceberá remuneração que o juiz fixará, levando em conta a situação do bem, ao tempo de serviço e a dificuldade de sua execução. Parágrafo único. O juiz poderá nomear um ou mais preposto por indicação do depositário. Artigo 161. O depositário ou administrador responde pelos prejuízos que por dolo ou culpa causar a parte, perdendo a remuneração que lhe for arbitrada, mas tem o direito de haver que legitimamente despendeu no exercício do encargo. Parágrafo único. O depositário infiel responde civilmente pelos prejuízos causados, sem prejuízo de sua responsabilidade penal e da imposição de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça. Seção 4. Do intérprete e do tradutor. O juiz nomeará intérprete ou tradutor quando necessário para 1. Traduzir documento redigido em língua estrangeira. Inciso 2. Verter para o português as declarações das partes e das testemunhas que não conhecerem o idioma nacional. Inciso 3. Realizar a interpretação simultânea dos depoimentos das partes e das testemunhas com deficiências auditivas
que se comuniquem por meio da língua brasileira de sinais ou equivalente quando assim for solicitado. Artigo 163. Não pode ser intérprete ou tradutor quem 1. Não tiver a livre administração de seus bens. 2. For arrolado como testemunho ou atuar como perito no processo. 3. Estiver inabilitado para o exercício da profissão por sentença penal condenatória enquanto durar seus efeitos. Artigo 164. O intérprete ou tradutor oficial, ou não, é obrigado a desempenhar seu ofício, aplicando-lhe o disposto no 15758. Seção 5. Dos conciliadores e mediadores. Artigo 165. Os tribunais criarão Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflito, responsável pela realização de sessão e audiência de conciliação e mediação, e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição. Fórum Permanente de Processo Civil, 397, a estrutura para a autocomposição nos juizados especiais deverá contar com conciliação e mediação. Parágrafo 1º. A composição e a organização do centro serão definidas pelo respectivo tribunal, observadas as normas do Conselho Nacional de Justiça. Parágrafo 2º. O conciliador, que atuará preferencialmente nos casos em que não houver vínculo anterior entre as partes, poderá sugerir soluções para o litígio, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem. Parágrafo 3º. O mediador que atuará preferencialmente nos casos em que houver vínculo anterior entre as partes, auxiliará aos interessados a compreender as questões e os interesses em conflitos, de modo que eles possam, pelo restabelecimento da comunicação, identificar por si próprio soluções consensuais que gerem benefícios mútuos. Então, o conciliador, grava, ele atua preferencialmente nos casos em que não há vínculo anteriores entre as partes, uma batida de trânsito, por exemplo. E ele pode sugerir, ele pode criar uma chuva de ideias, ele pode dar várias sugestões para que as partes entrem em composição. O mediador não, ele vai atuar nos casos, é preferencialmente a palavra, mas ele vai atuar nos casos em que há vínculo, então caso de família. E nesse caso, ele vai ser o pescoço, ele vai colocar a cabeça para o lado que ele quer que enxergue. Então, de vez as partes ficar litigando sobre a briga que eles tiveram, vamos olhar para a criança. Ó, vocês têm um filho em comum, que tenho certeza que o melhor para a criança nesse sentido é assim, e deixa eles chegarem à solução. Artigo 166. A conciliação e mediação são informadas pelos princípios da independência, imparcialidade, autonomia da vontade, confidencialidade, oralidade, informalidade e decisão informada. Os princípios são independência, imparcialidade, autonomia da vontade, confidencialidade, oralidade, informalidade e decisão informada. Parágrafo 1º. A confidencialidade estende-se a todas as informações produzidas no curso do procedimento, cujo teor não poderá ser utilizado para fins diversos daquele previsto por expresso deliberação das partes. Parágrafo 2º. Em razão do dever de sigilo inerente às suas funções, o conciliador e mediador, assim como membro de sua equipe, não poderão divulgar ou depor acerca de fatos ou elementos oriundos da conciliação ou mediação. Parágrafo 3º. Admite-se a aplicação de técnicas negociais com objetivos de proporcionar ambiente favorável à autocomposição. Parágrafo 4º. A mediação e a conciliação serão regidas conforme a livre autonomia dos interessados, inclusive no que diz respeito à definição das regras procedimentais. Artigo 167. Os conciliadores, os mediadores e as câmaras privadas de conciliação e mediação serão inscritos em cadastro nacional e em cadastro de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, que manterá registro dos profissionais habilitados com indicação de sua área profissional. Parágrafo 1º. Preenchendo os requisitos de capacitação mínima por meio de curso realizado por entidade credenciada, conforme parâmetro curricular definido pelo Conselho Nacional de Justiça em conjunto com o Ministério da Justiça, o conciliador ou mediador com respectivo certificado poderá requerer sua inscrição no Cadastro Nacional e no Cadastro de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal. Parágrafo 2º.
Efetivado o registro, que poderá ser precedido de concurso público, o tribunal remeterá ao diretor do foro da comarca, seção ou subseção judiciária, onde atuará o conciliador ou mediador, os dados necessários para que o seu nome possa constar da respectiva lista, a ser observada na distribuição alternada e aleatória, respeitado o princípio da igualdade dentro da mesma área de atuação profissional. Parágrafo 3º. Do credenciamento das câmaras e dos cadastros de conciliadores e mediadores constarão todos os dados relevantes para a sua atuação, tais como o número do processo que participou, o sucesso ou insucesso da atividade, a matéria sobre a qual versou a controvérsia, bem como outros dados que o tribunal julgar relevante. Parágrafo 4º. Os dados colhidos na forma do parágrafo 3º serão classificados sistematicamente pelo tribunal, que o publicará, ao menos anualmente, para conhecimento da população e para fins estatísticos e de avaliação da conciliação, da mediação, das câmaras privadas de conciliação e mediação, dos conciliadores e dos mediadores. Parágrafo 5º. Os conciliadores e mediadores judiciais, cadastrados na forma do caput, se advogados, estarão impedidos de exercer a advocacia nos juízes em que desempenharem suas funções. É impedido. Eles estão impedidos de exercer a advocacia. Parágrafo 6º. O tribunal poderá optar pela criação de quadro próprio de conciliadores e mediadores, a ser preenchido por concurso público de provas e títulos, observado as disposições desse capítulo. Artigo 168. As partes podem escolher, de comum acordo, o conciliador, o mediador ou a Câmara Privada de Conciliação e Mediação. Parágrafo 1º. O conciliador ou mediador, escolhido pelas partes, poderá ou não estar cadastrado no tribunal. Parágrafo 2º. Inexistindo acordo quando a escolha do mediador ou conciliador, haverá distribuição entre aqueles cadastrados no registro tribunal, observada a respectiva formação. Sempre que recomendável, haverá a designação de mais de um mediador ou conciliador. Artigo 169. Ressalvada a hipótese do artigo 167.6, o conciliador e o mediador receberão, pelo seu trabalho, remuneração prevista em tabela fixada pelo tribunal, conforme parâmetro estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça. Parágrafo 1º. A mediação e a conciliação pode ser realizada como trabalho voluntário, observada a legislação pertinente e a regulamentação do tribunal. Parágrafo 2º. Os tribunais determinarão o percentual de audiência não remunerada que deverão ser suportada pelas câmaras privadas de conciliação e mediação, com o fim de atender os processos em que, deferida a gratuidade da justiça, como contrapartida de seu credenciamento. Então, eles têm um percentual que eles vão fazer de audiência não remunerada, as câmaras. Artigo 170. No caso de impedimento, o conciliador ou mediador o comunicará imediatamente, de preferência por meio eletrônico, e devolverá os autos aos juízes do processo ou ao coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflito, devendo esse realizar nova distribuição. Parágrafo único. Se a causa de impedimento for apurada quando já iniciado o procedimento, a atividade será interrompida, lavrando-se ata com relatório do ocorrido e solicitação da distribuição para novo conciliador ou mediador. Artigo 171. No caso de impossibilidade temporária do exercício da função, o conciliador ou mediador informará o fato ao centro, preferencialmente por meio eletrônico, para que, durante o período em que perdurar a impossibilidade, não haja novas distribuições. Artigo 172. O conciliador e mediador ficam impedidos, pelo prazo de 1 ano, contado do término da última audiência em que atuaram, de assessorar, representar ou patrocinar qualquer das partes. Ô Carlos, na Constituição tem um prazo quando o juiz deixa a magistratura, que ele fica impedido de atuar no tribunal que ele atuava. Qual que é esse prazo? No mesmo tribunal que ele atuava, se eu não me engano, são 3 anos. São 3 anos. O conciliador e o mediador, 1 ano. Artigo 173. Serão excluídos do cadastro de conciliadores e mediadores aquele que agir com dolo ou culpa na condução da conciliação ou da mediação sob sua responsabilidade ou violar qualquer dos deveres decorrentes do artigo 166, parágrafo 1º e 2º.
2. Atuar em procedimento de mediação ou licitação, apesar do impedimento ou suspensão. Parágrafo 1º. O caso previsto nesse artigo será apurado em processo administrativo. Parágrafo 2º. O juiz do processo ou o juiz coordenador do Centro de Conciliação e Mediação, se houver verificando a atuação inadequada do mediador ou conciliador, poderá afastá-lo de suas atividades por até 180 dias. Ele pode ser afastado por 180 dias, por decisão fundamentada, informando o fato imediatamente ao tribunal para a instauração do respectivo processo administrativo. Artigo 174. A União, o Estado, o DF e o município criarão câmaras de mediação e conciliação com atribuição relacionadas à solução consensual de conflito no âmbito administrativo, tais como: 1. Dirimir conflitos envolvendo órgão e entidade da administração pública. 2. Avaliar a admissibilidade do pedido de resolução de conflito por meio de conciliação no âmbito da administração pública. 3. Promover, quando couber, a celebração do termo de ajustamento de conduta. Artigo 175. As disposições dessa seção não excluem outras formas de conciliação ou mediação extrajudiciais vinculada aos órgãos institucionais ou realizada por intermédio de profissionais independentes que poderão ser regulamentadas por lei específica. Parágrafo único. O disposto dessa seção aplicam-se no que couber as câmaras privadas de conciliação e mediação. Tem uma curiosidade, antes de a gente partir para o título 5, essas câmaras, ela teve início no Brasil na Constituição do Império. Na Constituição do Império, ela já falava em conciliação e mediação. Depois que surgiu a Constituição da República, ela não passou mais a ser prevista em lugar nenhum. E só agora voltou a ter essa ideia. Ô, Paulo. São as conciliações administrativas, né? Essa conciliação sobre conflitos de âmbito administrativos, é porque a nossa estrutura do direito ela é diferenciada da estrutura da Europa, né? A Europa tem as câmaras de conflito administrativo e o judiciário. Eu não sei explicar muito bem essa estrutura da Europa, não, mas eu já vi que a estrutura lá é diferente. Tem a parte do administrativo e tem a parte do judiciário, que é muito bem estabelecido. Aqui não, aqui já vai tudo para o judiciário. O judiciário chamou para si essa estrutura essa estrutura aqui de conciliação e mediação não é vinculada ao judiciário, né, em outras formas de organização judiciária. Só antes do Marcelo fazer a pergunta dele, porque ficou aqui no ar, eu fiz uma pesquisa sobre o que é esse partidor. Ficou na dúvida, né? No Código de Normas Judicial de Minas Gerais, que é o provimento 355, não tem a figura do partidor. Mas no Código de Normas Judiciais do Estado de São Paulo, que são outros provimentos, eu rolei aqui, deixa eu ver aqui qual que é o provimento. São os provimentos 50 de 1989 e 30 de 2013, existe a figura do partidor. E o partidor lá é uma pessoa vinculada ao setor de distribuição. Aqui no artigo 29, aqui, seção 2, fala das atribuições. E o parágrafo 1º fala assim: nas comarcas com mais de uma vara, haverá um ofício ou seção de distribuição judicial, ao qual incumbem os serviços de distribuição e partidoria. E mais adiante ele fala, o que mais? Remessa dos autos ao partidor, artigo 197. A remessa dos autos ao partidor far-se-á mediante acionamento do botão atividade correspondente. Tratando-se de processo físico, será lançado termo nos autos e anotação do sistema informatizado com o recebimento da respectiva carga. Mais à frente, e tem um capítulo 5 só disso aí, do distribuidor, partidor e cálculos judiciais. Artigo 897, 879 em diante. E mais adiante, no 938, fala lá. Artigo 939.
Aos partidores compete fazer esboço de partilha ou sobrepartilhas de acordo com o despacho que as houver deliberado e o disposto na legislação processual e proceder às conferências de partilhas amigáveis, caso haja determinação judicial nesse sentido. Então, ele trabalha só com inventário, ele faz a partilha, caso já tenha dúvida dos valores? Não é só com o inventário, não. Ele recebe os processos junto com o cartório distribuidor e faz a distribuição, ajuda na distribuição, e a eles compete fazer o esboço de partilha ou sobrepartilha quando o juiz determina. Mas é no caso de que quando não tem inventariante, né? Por exemplo, o inventariante não fez a partilha de acordo com o juiz e o juiz quer que faça a partilha de acordo com o entendimento dele. Então, é nesse sentido aí também. Legal. Não É bom sabia saber, né? dessa Está no função. código e não tem palavra solta, tem que saber o que é o significado de cada coisa. Em Eu São estava Paulo falando, tem, aqui não tem, né? Aqui em Minas. da Constituição do Império. Que ano ela é, Paulo? Do Império, 1891? Não, essa é a primeira republicana. 1824, se 1824. não me engano. 24, né? Isso. Então vamos lá. Do Ministério. 1824, aí vem a de 1891, que é a primeira republicana. Isso. Aí depois teve 34, né? 37, 44, se eu não me engano. Vamos relembrar isso aí que isso cai em prova. 34, 37. Eu sei que tem 3 pares e 3 ímpares. 46. Hã? Depois é 46, né? Depois a gente relembra isso. Vamos continuar aí. O Paulo estava falando ali para gente do sistema francês e do sistema inglês que a gente usa. Ele tem outro nome, Maurício, como é? Sistema francês e sistema inglês, você É, fala o da sistema. jurisdição. O sistema anglo-saxão, é isso? Sim, mas eles têm o nome, é duplo. É duplo binário, né? Salvo engano, sim. O outro é unitário, né? Um é duplo binário, o outro é unitário, se eu não me engano. E Eu só qual não que é a lembro qual que é diferença? qual. Hã? E qual que é a diferença? Um é jurisdição única e outra não. E qual que é a diferença exata? Então, se eu não me engano, tem uma diferença aqui no Brasil em relação ao direito administrativo, né? Isso. Porque o direito administrativo, ele não é duplo binário, ele é unitário. Normalmente o direito administrativo não tem grau de jurisdição, igual tem na justiça, né? E a justiça utiliza o duplo binário. Tem vários graus de jurisdição, não é isso mesmo? O sistema francês, quando teve a Revolução Francesa, o povo brigava contra o monarca e o judiciário fazia parte da monarquia, né? Era indicado pelos reis. Então teve uma cisão e eles deram força para o parlamento. Então eles separaram, a separação de poder foi feita à risca, em regra mesmo, levou ao pé da letra. E o que era administrativo, conteúdo administrativa, ficou sendo julgado pelo executivo e o resto pelo judiciário. Então, esse sistema que é conhecido como francês, também como jurisdição dupla, né, ou dupla jurisdição, alguma coisa nesse sentido, contencioso administrativo. Já o sistema inglês ele é diferente. Ele é sistema único, é unidade de jurisdição. Tudo vai para o poder judiciário. Eu tenho até como me defender administrativamente, mas ele não faz a coisa julgada material. Então vamos lá agora no Ministério Público, né, título 5. Alguém quer comentar alguma coisa que achou interessante da conciliação, mediação, auxiliares da justiça? Quero fazer mais um comentário aqui sobre uma coisa que o Marcelo chamou a atenção durante a leitura e que a gente, fazendo uma correspondência com o vídeo anterior. A gente começou lá no título 4 do juiz e dos auxiliares da justiça, e a gente leu a primeira parte do juiz e responsabilidades do juiz, que fala impedimento, suspeição e tudo mais. A responsabilidade do juiz, ela se dá por dolo ou fraude.
E a responsabilidade dos auxiliares da justiça se dá por dolo ou culpa. Fui acompanhando todos aqui, fui anotando. Os auxiliares da justiça respondem por dolo ou culpa. O juiz responde por dolo ou fraude. Está lá no artigo 143, inciso 1. Isso pode ser uma pegadinha enorme, né? Porque se colocar que a responsabilidade do juiz é por dolo ou culpa, está errado. É dolo ou fraude. Carlos? Eu já vi caindo em prova, só um comentário que eu ia fazer, sobre conciliador e mediador que o Marcelo tinha apontado. Presta atenção na prova, que eles vão trocar, e eu já vi várias provas cobrando isso, falando que o conciliador, ele atua quando ele tem um envolvimento com as partes. Esse é o mediador. O mediador, normalmente, ele tem envolvimento com as partes. Então, ele atua no pós. O conciliador, ele não tem nenhum tipo de envolvimento com as partes. Então, ele atua antes. Né? O conciliador é aquela pessoa que vai tentar chegar num acordo entre as duas partes. O mediador, ele atua depois, ele atua ali quando ele tem algum tipo de conhecimento em relacionado às partes. Então tem que tomar cuidado com isso, porque eles trocam na prova. Eles falam que o mediador, ele não tem envolvimento com as partes, ele atua antes, e o conciliador, ele tem envolvimento, é o contrário. É só lembrar na justiça que o conciliador ali, ele não conhece nenhuma das duas partes. Ele está ali para tentar chegar num acordo para evitar a chegar numa instrução de julgamento, né? Saneamento do processo, essas coisas assim. É por isso que tem a conciliação, inclusive o CPC traz os primeiros artigos, né, que todos têm que estar passíveis de conciliar, seja Ministério Público, Defensoria Pública. Então, lembrar disso que você não erra na prova. E eles trocam esse tipo de informação na prova para ser uma pegadinha. Se eu não me engano, o TJ Minas, o último que teve aí em 2021, eu acho, 22, cobrou essa mesma questão. Outros concursos também já cobraram e sempre cai esse artigo de lei na prova. Então, conciliação, as partes não se conhecem, mediação, as partes que se conhecem. Daí fica fácil gravar, igual o Carlos está falando. Ministério Público, artigo 176. O Ministério Público atuará na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses e direitos sociais e individuais indisponíveis. Artigo 127 da Constituição diz: o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 7. O Ministério Público exercerá o direito de ação em conformidade com suas atribuições constitucionais. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 dias, quando o prazo ele é dado dessa maneira, você não tem dobro, né? O Ministério Público será intimado para o prazo de 30 dias intervir como fiscal da ordem jurídica, na hipótese prevista em lei, ou na Constituição Federal e no processo que envolvam. Então, ele será intimado para, em 30 dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nessas hipóteses. 1. Interesse público ou social. 2. Interesse de capaz. Então, 1. Interesse público social. 2. Interesse de incapaz. 3. Litígio coletivo pela posse de terra rural ou urbano. O litígio tem que ser coletivo, não é qualquer litígio pela posse. Parágrafo único. A participação da Fazenda Pública não configura, por si só, hipótese de intervenção do Ministério Público. Isso cai muito. A participação da Fazenda Pública não configura, por si só, hipótese de intervenção do Ministério Público. Artigo 179. Nos casos de intervenção como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público, 1. Terá vista dos autos depois das partes, sendo intimado de todos os atos do processo. Então, quando o Ministério Público for fiscal da ordem jurídica, ele olha depois das partes, ele tem acesso aos autos. 2. Poderá produzir provas, requerer as medidas processuais pertinentes e recorrer. Poderá produzir provas, requerer as medidas processuais pertinentes e recorrer. Jornada de Direito Processual 112.
A intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica não inviabiliza a celebração de negócios processuais. Súmula 99 do STJ. O Ministério Público tem legitimidade para recorrer no processo em que oficiou como fiscal da lei, ainda que não haja recurso da parte. Atenção. O que fala, vejamos o teor do segundo dispositivo, artigo 178, o Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 dias, intervir como fiscal da ordem jurídica, na hipótese prevista em lei ou na Constituição, e nos processos que envolvam. 2. Interesse de capaz, artigo 179. No caso de intervenção como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público, 2. Poderá produzir prova, requerer medidas processuais pertinentes e recorrer. Artigo 65, parágrafo único. A incompetência relativa pode ser alegada pelo MP nas causas em que atuar. Artigo 50. A ação incapaz por réu será proposta no foro de domicílio de seu representante ou assistente. Artigo 180. O Ministério Público gozará de prazo em dobro para manifestar-se nos autos, que terá início a partir de sua intimação pessoal, nos termos do artigo 183, parágrafo 1º. Eu só quero lembrar aqui na parte do 178, quando fala que ele vai ser intimado para atuar, ele tem interesse incapaz, que a gente tem que observar aqui aquele princípio, paz de nulité sangrif, né, que só haverá nulidade quando houver prejuízo à parte. Então, se o Ministério Público não for intimado para defender, para ver o interesse do incapaz, e o processo der ganho incapaz, não há prejuízo, então não há nulidade. Observar isso no caso da prova. Parágrafo 1º. Fim do prazo para manifestação do Ministério Público sem oferecimento de parecer, o juiz requisitará o dos autos e dará andamento ao processo. Parágrafo 2º. Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o MP. Então, a lei ofereceu prazo próprio de forma expressa para o MP, não tem prazo em dobro. Ali, os 30 dias são 30 dias mesmo. Artigo 1. O membro do Ministério Público será civil e regressivamente responsável quando atuar com dolo ou fraude. Aqui o que o Paulo falou. O Ministério Público e o juiz, eles respondem com dolo ou fraude. Os auxiliares da justiça com dolo ou culpa. Da advocacia pública, artigo 82, incumbe a advocacia pública na forma da lei defender e promover os interesses públicos da União, do Estado, DF e município por meio da representação judicial em todos os âmbitos federativos das pessoas jurídicas de direito público que integram a administração direta e indireta. Artigo 183, a União, os Estados, DF e município e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. Parágrafo 1º. A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. Parágrafo 2º. Não se aplica o benefício... E foi só um apontamento, não sei se seria o momento de interromper a aula, mas o Paulo tinha feito um detalhamento lá atrás sobre perito, né? Eu já vi uma prova cobrando aqui, ó, nesse 181 aí do Ministério Público, só voltando um pouquinho atrás, que ele agiu com dolo ou culpa, e a questão ficou errada, porque não é culpa, é fraude. Então, o que Paulo apontou, né, e enfatizou ali atrás é importante, porque as questões de prova, elas vão trocar esse fraude aqui do Ministério Público por culpa. Então, ele é regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude. Eu estou falando isso porque eu já peguei uma prova que trocou esse fraude por culpa. E eu acho que eu errei essa questão porque eu realmente passei batido nesse fraude aqui, ó. Então, cuidado na prova, que é dolo ou fraude, não é culpa. E a gente tem aquele negócio de ficar meio mecanizado, né? É dolo ou culpa, dolo ou culpa, dolo ou culpa, e na verdade o Ministério Público é dolo ou fraude. Desculpa aí ter feito parar. Desculpa nada, foi ótimo ter feito esse apontamento. É importante essas coisas, porque em prova é exatamente isso. Às vezes a gente está mecanizado e uma palavra que troca, a gente fica meio inseguro. É aquilo, né? A gente tem que treinar como se você está fazendo a prova. E está fazendo a prova como se estivesse treinando.
Porque se a gente faz um treino, igual está fazendo aqui, sem prestar atenção a esses detalhes, quando chegar na prova e a gente tiver aquela atenção focada 100%, com certeza a gente vai ficar na dúvida de alguma coisa. Então é importante ter esses apontamentos. Parágrafo 1º, a intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. Parágrafo 2º, não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o ente público. Se você pegar um grande advogado, ele vai ter dificuldade com prova de concurso, porque é diferente, né? O advogado ele se preocupa muito com os fatos, a não ser na área tributarista. A gente se preocupa aqui em concurso com direito, é saber o que a letra de lei fala, a jurisprudência fala, o que a doutrina está falando, e não dá para eu fugir do que é fraude ou culpa, é muita diferença. Mas quando eu vou advogar, eu vou olhar todos os fatos, daí eu abro o código, que não tem na primeira fase do concurso. Artigo 184, o membro da advocacia... Só para não continuar aí já indo adiante aí, fechar o assunto aí e fixar na mente, auxiliares da justiça, dolo ou culpa, juiz, MP, advocacia pública e defensoria pública, dolo ou fraude. Auxiliares da justiça, dolo ou culpa, auxiliar da justiça é DC, e juiz, promotor, defensor público e advocacia pública é dolo ou fraude, é FED ou DF. Então, artigo 184, o membro da advocacia pública será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções. Lembrando que aqui tem que estar de acordo com a Constituição, artigo 37. Eles só vão ser regressivamente culpados depois de a administração ter sido condenada, porque a responsabilidade deles é diferente. Você não pode ir direto contra o administrador, contra o empregado público, o servidor. Título 7 da Defensoria. A Defensoria Pública exercerá a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa de direitos individuais e coletivo dos necessitados em todos os graus, de forma integral e gratuita. Então, o que ela exerce? O que faz o defensor? Orientação jurídica, promoção dos direitos humanos e defesa dos direitos individuais e coletivo dos necessitados, de todos os graus, de forma integral e gratuita. 186. A Defensoria gozará de prazo em dobro para todas as manifestações processuais. Parágrafo 1º. O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor nos termos do artigo 183, parágrafo 1º. Marcelo, Eu quero fazer só um apontamento aqui muito importante, que é uma jurisprudência em tese, número 150, que o defensor dativo, tem que tomar cuidado com isso, ele não possui a prerrogativa de prazo em dobro para recorrer, pois ele atua como advogado. O Estatuto da Advocacia não prevê essa possibilidade. É o teor da seguinte tese do STJ, tese 11. Os defensores dativos, por não integrarem o quadro da assistência judiciária estatal gratuita, não dispõe de prerrogativa de prazo em dobro. Então tem que tomar cuidado na prova, se for defensor dativo, não tem prazo em dobro. E se vier uma questão, vai trazer uma questão para te induzir a responder que ele tem prazo em dobro. E defensor dativo, pela jurisprudência em tese número 11, não tem prazo em dobro. É importante isso. Carlos, procura no Google, por favor. Eu acho que está superado isso, hein? Foi dado há pouco tempo por alguns dos tribunais superiores que estendeu o prazo em dobro não só para o advogado dativo, como para as escolas, para as faculdades de direito que têm a assistência judiciária. Dá uma olhada depois disso, por favor, porque pelo que eu lembro está superado. Vou dar uma olhada e a gente no final da aula... Superado, não, Marcelo. Hã? Não, é exatamente o que o Maurício falou. Eu vi isso num informativo recente, que eles estavam dando. O STF e o STJ já decidiu isso. Manteve, então? É. Marcelo, é porque esse prazo em dobro ele vai se aplicar aos escritórios de prática jurídica de instituições privadas de ensino superior. Agora é engraçado, né? Para as instituições privadas de ensino superior, que elas atuam ali normalmente gratuitamente, elas vão ter prazo em dobro.
Aqui, ó, a prerrogativa de prazo em dobro para as manifestações processuais também se aplica aos escritórios de advocacia de prática jurídica, aos escritórios de prática jurídica de instituições privadas de ensino superior. Tem que tomar cuidado que a lei fala privada, né? Então, assim, vai servir para a pública também, é claro, porque eles atuam ali de forma gratuita, né? Então, tem essa jurisprudência, mas para esse sentido, defensor da ativa, eu não vi nada aqui, não. Não achei nada, não. Tem que tomar cuidado. Vamos esquematizar isso. Tem prazo em dobro os escritórios de faculdade gratuita, o defensor público, mas o dativo não. O dativo, não. Inclusive, é bom você complementar depois o material do Belisário, se for o caso, né? Colocar essa decisão do informativo 740 do STJ sobre o escritório de prática jurídica, que eles têm prazo em dobro também nas manifestações processuais. Eles têm o mesmo privilégio que tem a Defensoria Pública, o Ministério Público, as pessoas de direito público direta e indireta, administração direta e indireta. Interessante, né? A gente não pode passar batido isso na prova, são muitos detalhes, né? E mesmo a questão das prazo em dobro para as instituições de ensino, existem duas correntes. Se aplica para as instituições de ensino mantidas pelo Estado e não as de ensino privadas. Meio confuso isso, porque eles dão isso pela quantidade de processo da defensoria. Mas se o advogado ativo está fazendo a vez da defensoria, significa que nessa região ele vai ter os processos sorteados da defensoria além do dele, ou seja, em regra teria mais processo do que a defensoria, porque ele tem não só que ele atua como defensor por convênio, mas os próprios. Eu vejo a mesma regra, mas é bom saber. Eu tinha lido alguma coisa, depois eu até vou ver direitinho, mas eu acho que era sobre a universidade mesmo. Então, o defensor dativo não tem prazo em dobro. Vamos gravar. Aí o Paulo falou uma coisa importante, porque na decisão ele fala realmente que os núcleos de prática jurídica vinculados à universidade privada também não tem prazo em dobro. Não tem prazo em dobro. É dividido esse entendimento, não tem uma posição pacífica, não. Mas a maioria da jurisprudência fala que a instituição de ensino privado, quando mantém núcleo de prática jurídica, não tem prazo em dobro. Só para quando é núcleo de prática jurídica de instituições públicas. Isso não cai em prova, isso despenca, né? Feito para fazer essa confusão, né? Isso despenca e... É muita coisa, né? Porque você tem que ficar atento na prova. É o que o Paulo faz, né? O Paulo faz um croquis lá do lado da prova quando tem muita informação, porque às vezes tanta informação não é a resposta que eles querem. Mas às vezes muita informação, realmente você precisa atentar que naquele tanto de informação vai vir a resposta que eles querem, porque é muita coisa. São muitos detalhes aí. Tem igual a música do Roberto Carlos. Eu, às vezes, desenho até um carrinho, assim, quando Não, você tem faz um bem. carro, vai dividir o carro, eu faço o desenho lá, porque, assim, enfim, essas provas são feitas para cansar a gente mentalmente, né? Ó, O conselho que eu dou, que eu já falei da outra vez, né, que uma estratégia que eu uso na prova da FGV é quando eu chego numa matéria que é muito complexa, igual, por exemplo, as últimas provas de TJ que nós fizemos, né, o Marcelo fez, o Paulo também, quando você chegava na parte de empresarial, que era lá no final da prova, você já estava bem cansado, que era o grupo temático 3. E as questões de empresarial vinham assim, a metade da folha. O que eu fazia? Às vezes eu ia direto na resposta para dar uma olhada, se tinha alguma coisa que era dentro da jurisprudência recente. Se não era, eu já pulava a questão para não perder muito tempo, deixava ela por último. Porque, às vezes, aquele calhamaço ali de informação é só para fazer você perder tempo. Porque a ideia não dá tempo de você analisar tudo. Né? E uma questão que você erra na prova é um divisor de águas, você te tira do ponto forte.
Então, assim... Bom, eu abri aqui o site do Dizer Direito. O informativo que está é o 794. E ele dá um resumo bem grande aqui sobre todo esse assunto. Ele fala assim, comentários. Intimação pessoal para defensor público. A Lei Complementar 8094 prevê como uma das prerrogativas a defensores públicos que eles devam receber intimação pessoal. O CPC também assegura o Ministério Público, a Advocacia Pública e a Defensoria Pública a prerrogativa da intimação pessoal. Assim, a intimação dessas entidades deve ocorrer por carga ou meio eletrônico. Daí ele fala a razão aqui. A prerrogativa da intimação pessoal conferida à Defensoria também se aplica Ô, aos Marcelo, núcleos de prática jurídica? mas a gente não está falando de intimação pessoal, não. A gente está falando de prazo em dobro. Sim, mas ele fala que o Agora, prazo junto. agora Fala, você está falando de intimação pessoal, aí já é outro assunto. mas Intimação pessoal, dentro do julgado ele fala do prazo. Ele começa falando disso, mas ele vai falando sobre o prazo na explicação. Ele fala aqui, ó, a materialização do acesso à justiça ainda depende da atuação de outros personagens, dentre os quais se incluem os escritórios de práticas jurídicas da Faculdade de Direito. O CPC reconhece a relevância desse núcleo, estendeu a ele expressamente os benefícios do prazo em dobro. Veja, 186, a Defensoria gozará de prazo em dobro para todas as manifestações. Parágrafo 3º. O disposto do caput aplica os escritórios de práticas jurídicas de Faculdade de Direito, reconhecida na forma da lei, e a entidade que presta assistência jurídica gratuita em razão de convênios firmados com a Defensoria. 186. O CPC não traz nenhuma dispositivo estendendo o benefício de intimação pessoal para o núcleo de prática jurídica. Assim, se formos adotar a interpretação literal, a conclusão seria de que os escritórios de prática jurídica possuem prerrogativa de prazo em dobro, mas não gozam de prerrogativa de intimação pessoal. Todavia, essa não é a melhor exegese, devendo realizar uma interpretação sistemática e teológica para estender essa prerrogativa aos núcleos da prática. Daí ele fala aqui: esse dispositivo que prescreve aos Estados a assistência jurídica seja organizada por elas mantida, o defensor ou quem exerce equivalente será intimado pessoalmente para todos os atos do processo, em ambas instâncias, contando-lhes em dobro todos os prazos. Daí fala do RESP aqui também, um outro que tem. Pegar aqui embaixo, descer para falar. Aqui, ó, essa parte. Ressalta-se que, recentemente, a Corte Especial do STJ decidiu pela aplicação da prerrogativa do prazo em dobro não só para os núcleos na prática de universidade pública, mas também das universidades privadas de ensino superior. Tal conclusão fundou-se não apenas na literalidade do artigo 183.3 do CPC, mas também na semelhança da dificuldade enfrentada pela entidade e pela defensoria. Daí ele coloca um quadradinho que fala assim: a partir da entrada em vigor do artigo 1863 do CPC, a prerrogativa do prazo em dobro para todas as manifestações processuais também se aplica aos escritórios da prática jurídica de instituição privada de ensino superior. Ministra Nancy Engride, informativo 740. Daí, por sua vez, a terceira turma no julgamento do RMS 64.894 São Paulo, 9/8/23, por unanimidade, decidiu que a prerrogativa conferida à Defensoria Pública de requerer intimação pessoal da parte na hipótese 186 se estende ao defensor dativo. Daí um julgado em 3/8/26, informativo 703, diz: é admissível a extensão da prerrogativa conferida ao defensor público de requerer intimação pessoal na hipótese 186 ao defensor dativo em razão de convênio entre ordens de advogados do Brasil e a Defensoria. A intimação pessoal do dativo. O dativo ele tem que requerer lá no juiz para poder fazer a intimação pessoal dele. E realmente a prática do prazo em dobro, ela está prevista, está positivada aqui no CPC, porque tinha essa dúvida, tinha essa divergência do STJ antes dessas duas teorias. Se aplicava só para a universidade pública e não para a universidade privada. Aí estava tendo divisão e a hora que foi positivado, então pacificou, né? Pacificou. Mas vamos lá, foi muito boa essa discussão, hein? Acho que aclarou bastante. Os núcleos de prática, sim, mas defensor dativo, não. Porque o defensor dativo é o advogado particular que é nomeado pelo juiz ali. Ele não é um defensor concursado como o defensor público, que é a defensoria pública, é um órgão, né, específico. Inclusive é uma tese boa, porque na hora que você chegar no seu cartório lá, um advogado questionando o prazo em dobro, como dativo, você já fala, não.
O prazo em dobro é para a defensoria ou núcleo de prática jurídica que tem prazo em dobro. O defensor dativo não tem prazo em dobro. Colocar uma pá de cal, eu acredito que no futuro pode ser até que isso mude. Mas agora, em 2025, a gente tem que fazer essa aula em fevereiro, não mudou nada disso. Ó, olhei para baixo um pouco a lei que ele estava falando. Aqui ele fala no caput: a defensoria gozará de prazo em dobro para todas as manifestações. Daí, nos julgados que eu estava lendo, ele citava o terceiro. Ele fala aqui, ó, o disposto do caput aplica-se aos escritórios da prática jurídica da Faculdade de Direito, reconhecido na forma da lei, e às entidades que prestam assistência jurídica gratuita em razão de convênio firmado com a Defensoria Pública. O dativo tem prazo em dobro, por expressa disposição legal. Porque ele fala o disposto do caput, que é o prazo em dobro. E depois, lá embaixo, a Defensoria gozará de prazo em dobro, ele estende as práticas jurídicas e ao dativo. O disposto do caput aplica-se ao escritório de prática jurídica da Faculdade de Direito, daí a que é pública ou privada, e as entidades que prestam assistência jurídica gratuita em razão de convênio firmado com a Defensoria Pública. Marcelo, Mas eu vou ter que discordar, porque, na verdade, o advogado dativo, ele não presta assistência judiciária gratuita, ele recebe pelo trabalho dele. Ali está falando entidade que presta assistência judiciária gratuita, por exemplo, núcleo de prática jurídica de faculdade, em razão de convênio firmado da defensoria. Não fala advogado dativo aí. Não é o dativo, não. Dativo Pode não confundir entra. isso com dativo, não. Pode ser que existam dativos que estejam conveniados com a Defensoria Pública, em alguns estados, sim, mas mas é os caso, dativos, não é a regra geral. Os dativos é uma lista da OAB, que a OAB faz, né? Da Defensoria Pública. Mas é por convênio. Mas não é Eles por têm um convênio convênio com a Defensoria Pública. O convênio é com Não, o convênio é com a Defensoria Pública. Eles fazem um convênio com a Defensoria Pública e recebem por lá, inclusive. Em alguns estados, sim. Não. Quem paga o dativo é o Poder Judiciário. É o fundo do Poder Judiciário. Bom, vamos lá, vamos ler aqui. Porque é duas coisas, né? A intimação pessoal, ela se estende também aos núcleos de prática jurídica, e os núcleos de prática jurídica também têm prazo em dobro. São duas coisas. A Defensoria Pública não tem orçamento para pagar advogado dativo de convênio, não. Não tem. Quem paga é o fundo do Poder Judiciário. Vamos lá. Parágrafo 2º. A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente ele possa ser realizada ou prestada. Parágrafo 3º. O disposto no caput aplica-se aos escritórios de prática jurídica da Faculdade de Direito, reconhecida na forma da lei, e às entidades que prestam assistência jurídica gratuita em razão de convênio firmado com a Defensoria Pública. Atenção, STF, DOGE. A prerrogativa de intimação pessoal conferida à Defensoria se aplica aos núcleos de prática jurídica da Faculdade de Direito Público ou Privada. Atenção, STF, DOGE de novo. A prerrogativa do prazo em dobro para a manifestação processual também se aplica aos escritórios de prática jurídica de instituição privada de ensino superior. Parágrafo 4º. Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer de forma expressa prazo próprio para a Defensoria Pública. Artigo 87, o membro da Defensoria será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções. Livro 4 dos atos processuais, título 1. Vamos encerrar por aqui, Marcelo, porque não vai dar tempo da gente entrar, não, que é um assunto muito grande e a gente vai passar para a parte dos exercícios. Então, vamos encerrar para não interromper no meio. A gente para no título 1 da forma, do tempo e do lugar dos atos processuais. Agradeço a presença de todos que ficaram aqui. Foi uma reunião interessante. Carlos, quer falar alguma coisa? Só adiantando aí a próxima aula, vai ser uma aula bem puxada, porque o que tem de fórum permanente de processualista aí, civil, que vai do 16 até o 408, não é brincadeira, é muita coisa. A próxima matéria, realmente, a gente vai ter que começar outro dia aí, porque é muita coisa. E a gente parou aí, né? Mas não tem mais nada, não. É só lembrar que Defensoria Pública tem prazo em dobro
núcleo de prática jurídica tem prazo em dobro e também tem direito à intimação pessoal. Advogado ativo, né, que é o defensor do ativo, né, falaríamos assim, ele não tem prazo em dobro. Pelo menos está lá no jurisprudência em tese, e eu acredito que não mudou nada disso até então, para não errar na prova. Paulo? Obrigado a todos aí, até a próxima. É isso aí, obrigado, pessoal, até a próxima. Então é isso. Quem gostou, a gente agradece, deixar um joinha aí. Um forte abraço a todos e a gente fica para a próxima reunião.